Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, não tenho tempo para falar, o que me agrada, porque assim posso dar matéria. Amigo, eu não sei do que é que posso falar, às vezes de subscritores que me mandam coisas, pá, que é pessoal graúdo e tal, pois sim. Enfim, eu não sei o que é que posso dizer, mas o amigo que sabe de quem estou a falar, Miguel, pronto, acho que posso tratar assim, não posso? Pronto. Eu não sei o que é que posso falar do e-mail que você me dirigiu, caro amigo Miguel. Sim, tudo bem, estamos de acordo que, pronto, do ponto de vista político, do ponto de vista empresarial, você, pronto, já vi que é graúdo e a sério, sim senhor, muito obrigado. Como já disse, se precisar de alguma coisa disponha, mas a ideia é a transposição da civilização na sua essência para o texto escrito. O que o Iagar fez foi uma compilação, é como a Bíblia, entendem? Só que a Bíblia é do ponto de vista teológico e metafísico, obviamente, e especulativo. A paideia não, a paideia é do ponto de vista pragmático. A paideia tem especulação, muito pouca. A paideia é mesmo a ética anicómena de Aristóteles, com tudo o resto. A paideia tem não se esqueça que a professora Isabel Renault chegou-me a dizer, eu fiquei surpreendido, que o primeiro e único livro de ética até hoje publicado foi a Ética Anicómena de Aristóteles. E eu depois perguntei, então e a paideia, sua professora? Ela disse, a paideia tem lá tudo, inclusive a Ética Anicómena, tem tudo que são os valores civilizacionais do Ocidente. Dir-me-á o amigo Miguel, do ponto de vista político isso é possível aplicar. O povo é muito estúpido, apesar do engenheiro Afonso ficar zangado que eu chamo ao povo muito estúpido. O engenheiro Afonso é muito estúpido, mas mesmo estúpido. Aliás, veja as minhas visualizações e veja. Quando andava aqui a disparatar que deu um maluco, quem não se sente não é filho de boa gente, como é evidente, não é? Isso aí é que o pessoal gosta, não é? Agora é que se fala de coisas verdadeiramente importantes e de grande alcance para o futuro da humanidade, para o futuro do país, para o futuro das pessoas. Veja bem o interesse que as pessoas têm. Engenheiro Afonso, muito bom estou eu de andar por aqui, não é? Porque realmente não merecem absolutamente nada estas bestas. Dir-me-ão, o Gonçalo Sousa publicou o Ventura, passa-se com morta-água e tal. Mas o Gonçalo Sousa, que eu gosto bastante, está a fazer o papel dele, pronto. Não é esse o meu registro, como é sabido, não é? Quer dizer, pronto, é aquelas coisas que o pessoal gosta de ver e tal, pronto, está bem. Agora, e o Santos Sousa, e o Miguel não tem aparecido, e o professor João Tila, que é deputado do Chega, está bem, pronto, é a dinâmica deles. O Afonso Gonçalves, o Alexandre Gazura, mas eu estou muito longe desse pessoal, do ponto de vista ideológico. Sou o mais moderado de todos, de longe. Aliás, eu tenho uma grande... Se eu gostava que o André Ventura não fosse crente, gostava. O professor Mitar Ribeiro falou comigo da igreja. Eu não disse nada. Eu não sou de todo nada religioso e acho muito mal que um partido político seja religioso. Temos o Irão novamente, viu-se. Temos Israel novamente, vê-se. Aliás, a minha grande crítica ao Jorge W. Bush era começar as reuniões na Casa Branca com a leitura da Bíblia. Quando nós estamos iluminados por Deus, ou tocados por Deus, está tudo estragado. Se eu gostei de ver o André Ventura a apagar fogos, não gostei, achei de demagogia. Que o rapaz é bom rapaz e fez aquilo porque tem bom coração, sim, não tenho dúvidas disso. Mas quer dizer, estar a mandar bocas ao Primeiro-Ministro por não fazer isso, acho caricato, acho bastante caricato. Se eu tivesse no lugar do André Ventura ia apagar os fogos ou ia fazer, ia de férias para a balda desta vida e fazia a minha vida e deixava as pessoas estarem a governar, porque existe uma hierarquia de Estado. O Pontal realmente não foi das melhores aparições do Primeiro-Ministro nesse aspecto, não é? Pronto, realmente
festejar-se alguma coisa quando as pessoas estão a perder os seus bens, pois aí o Primeiro-Ministro, enfim, não esteve bem, e já pediu desculpas por isso, aliás, mais ou menos. Agora, os moralistas, porque voltamos sempre ao mesmo. Eu vejo muito sempre o Sr. Adolfo na sua ascensão de poder. Há tantas presenças com o Sr. Oliveira Salazar, com o Sr. Franco, com o Sr. Benito e com a extrema-direita toda na Europa, inclusive a direita secretária. É sempre a mesma coisa, são os iluminados que vão salvar o país dos ladrões, dos comunas, dos filhos da égua, é sempre a mesma conversa, os Dom Sebastiões. Eu gosto muito do André Ventura, mas não é Dom Sebastião, não vai salvar o país coisa nenhuma. Vai fazer, se chegar ao poder, espero eu, ele que é crente, espero que reze por isso, se chegar ao poder, vai ser um homem muito mais sério que os socialistas. Bem, isso também não é difícil, não é? Vai ser mais sério que o Primeiro-Ministro em funções? Não, vai ser igual. Vai ser igual. No momento que os interesses, porque quem manda no país é o poder económico, no momento que os interesses começarem a apertar com ele, vão dizer, ó filho. Aliás, o Nixon viu isso com muita clareza. Aliás, o Nixon chegou a assumir que quis acabar com a guerra, mas não podia. O complexo industrial militar não estava a deixar. A guerra dá muito dinheiro a ganhar muita gente, não é? Pois. Os incêndios davam muito dinheiro a ganhar muita gente, infelizmente. Os seus são uns chanchinhos, uns tantinhos, que andam para aí, pronto, a beber as bejecas, pronto, eu percebo. O André Ventura seria para mim um espetáculo se chegasse ao poder. Claro que sim, porque eu tenho bastante relação com a direção do Chega, como é sabido. Agora, que eu não gosto nada do lado religioso, não gosto nada. Para mim o partido perfeito era um Chega sem religião. E talvez um bocadinho mais bom viver. Eu gostava muito do Sá Carneiro ter a sua amante. Gostava, por acaso achei piada aquilo. A Manuela Yanes, a doutora Manuela Yanes, esposa do General Ramalho Yanes, proibiu-se de ir aos jantares na Presidência da República. O professor Feito Jornal contou uma história. Aliás, foi a esposa do professor Feito Jornal que se indignou contra a doutora Manuela Yanes, a dizer, se não vai, eu também não vou. E a doutora Manuela Yanes diz, então não vai. A esposa do professor Feito Jornal é que se indignou a defender a amante do Sá Carneiro. Porque tanto a doutora Manuela Yanes como o General Ramalho Yanes eram muito católicos. Atenção, não é? E dir-me, estavam errados em aplicar a Igreja Católica ao poder. O seu jornal nunca fez isso, mas a doutora Manuela Yanes fez. Pois, não esteve nada bem colocar a coitada da rapariga no Largo das Metrizes. Aliás, a doutora Manuela Yanes, a expressão que utilizou foi: só estão convidadas as senhoras para os jantares na Presidência da República. Estava a chamar a outra meretriz, não é? E naquele tempo com os pressupostos católicos. O homem era casado, não se tinha divorciado, a esposa dele diz que se tinha casado com um advogado do Porto, não com um político de Lisboa. Pois, estão a ver. Já faz a lembrar a mulher do Lobo Xavier, que também é um gancho todo também. O Lobo Xavier tinha um respeitinho, um medinho. Estes petinhos normalmente têm mulheres muito dominadoras. Enfim. Agora, onde eu quero chegar, ainda bem que não tenho tema, só posso falar de coisas interessantes. O André Ventura, se chegar ao poder, vai ser demagógico. Já está a ser demagógico. Porque todos os políticos são demagógicos para chegarem ao poder. Que ele é mais sério que os outros. Isso não tenho dúvidas que não está ainda conspurcado pelo sistema. O André Ventura é muito parecido com o Obama. Muito intelectual primeira linha. Está lá em Washington é que se fazem as coisas, isto, aquilo e aquilo outro. Mas o Washington fez como os outros. O gajo fez pior. Inclusive os militares que nunca mais acabou. Isso eu gosto do Obama e dos intelectuais, como o engenheiro Afonso. O engenheiro Avento está sempre a mandar as bocas. Dos intelectuais. Engenheiro Avento, olha que isso é um bocadinho a lógica do MRPP. Parece que há aí na costelas. Enfim, vamos para a matéria. É o que eu tenho a dizer. O título do vídeo vai ser André Ventura é demagógico. Não, está a fazer o papel dele, mas ir apagar os fogos, achei quer dizer, o Primeiro-Ministro agora tem que ir apagar os fogos com os bombeiros. Isso é o Zé Luís que é bombeiro, não é? Quer dizer, agora uma pessoa de bem vai substituir-se aos operacionais. Agora, a senhora Ministra da Administração Interna também tem que ir apagar os fogos. Uma senhora com quase 70 anos
professora Maria Amaral, aliás, eu nem tenho falado da professora Maria Amaral para não me chatear, porque eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Isto eu vi há muito tempo e fiquei muito surpreendido. O pessoal nas redes sociais é mesmo o hospital psiquiátrico, estão sempre do contra, está sempre tudo errado, eles é que estão certos. Eu assim, pronto, está bem, sim, senhor. Eu nunca tinha visto pessoas assim. Aliás, esse pessoal não está nas universidades, nem nos registros profissionais a sério. É pessoal demasiado gancho, são insuportáveis. São os verdadeiros narcísicos, são pessoas muito carismáticas, mas são insuportáveis porque são sábios mores, são Aristóteles. Mas o problema é que não tem o galão do Aristóteles. Dir-me-ão, quem é que define o que está certo e o que está errado? As instituições, como é evidente, não é as pessoas individuais, não é? Mas enfim, é um mundo, o engenheiro Afonso, é um mundo, está. Bom, vamos para a matéria. A professora Maria Lúcia Amaral é uma excelente ministra, tem 68 anos, é das ex-colónias, supostamente tem uma genética boa, não é? Supostamente é a melhor genética de todas as ex-colónias, supostamente, não é? Nasceu em Angola, quer dizer, dir-me-ão, fico muito desagradado com o que os senhores falam da senhora professora Maria Lúcia Amaral, muito desagradado. Gostava de saber quem é que faria quem é que faria melhores funções no Ministério da Administração Interna com estes focos. Gostava de saber quem é que seria o operacional Navy SEAL equipa número 5. Foi isso que eu vi desde muito cedo aqui nas redes sociais. Mas este pessoal não tem onde cair morto e está sempre a mandar bocas aos craques. Bem. É proletariado, isto é proletariado, só que ao contrário, não é? Enfim, vamos para a padeia. Tínhamos ficado em diálogos socráticos menores de Platão, arete como problema filosófico, lembra-se? Arete significa em grego excelência. Diálogos menores e intenção filosófica, o que é a virtude, saber, 2 fatores na evolução de Platão, critério evolutivo, conclusões, conceito base de divisão social. Da divisão do trabalho social, Emílio de Durkheim, meu pai da sociologia, veio aqui. Está cá tudo. Projetos políticos baseados na paideia. Chamou-se Renascimento. Todos os filósofos do Renascimento estão baseados na paideia. Todos. O Sr. Adolfo foi buscar o Império Romano, não foi por acaso, não foi buscar a Antiguidade Grega. Foi buscar o Império Romano. Foi buscar o pior do Império Romano, aliás. Não foi buscar a Antiguidade Clássica, nomeadamente a Antiguidade Grega. Porquê? Porque o Renascimento foi buscar e o mesmo o Sr. Adolfo, quando foi buscar o Nietzsche como filósofo porque o triunfo da vontade, ele estava sempre com essa conversa do filme que aquela cineasta fez sobre ele, aquela mal comida, peço desculpa, não se pode falar assim, fez um filme sobre o Terceiro Reich, com a questão do Nuremberg, porque o Terceiro Reich, o Sr. Adolfo estava a querer reavivar o Primeiro e o Segundo Reich alemão, não é? O Sacro Império e Bismarck. E o Segundo Reich que acabou com a Primeira Guerra Mundial que o Sr. Adolfo nunca engoliu. Bismarck foi um grande homem, foi o pai da Real Político, foi sim senhor, mas o Sr. Adolfo comparado com o Bismarck e eu comparativamente com o Sigmund Freud. Onde eu quero chegar é que a humanidade evoluiu espetacularmente de acordo com os valores da paideia. E onde é que nós vemos isso? Obviamente, a Antiguidade Clássica e o Renascimento, que deu origem ao século XX, com o maior desenvolvimento médico, científico, tecnológico, filosófico e jurídico da história da humanidade, porque aplicou-se a tecnologia aos valores morais gregos. Porque é que os gregos foram brilhantes? Foram eles os criadores da filosofia e foram eles que nos ensinaram a pensar, porque não se pensava de ponto de vista formal antes de Aristóteles. Foi Aristóteles que inventou a lógica, por exemplo. Isto é lógico. Foi Aristóteles que começou com essa conversa. Antes de Aristóteles não se dizia isto é lógico. Os princípios da lógica de Aristóteles é o princípio da não contradição, o princípio do de se excluir e o princípio da identidade. Só o Wittgenstein no século XX é que desmontou a lógica aristotélica. 24 séculos. É por isso que são estes os únicos valores que temos. Do ponto de vista lógico, quem quer ter um pensamento lógico e racional tem que ser um pensamento filosófico. O pensamento filosófico e o pensamento matemático, como dizia o frontispício da Academia de Platão,
Só um matemático pode ser filósofo. Por isso, é a matemática. Não é por acaso que tenho tantos engenheiros nas minhas lives. São lógicos, é o pensamento matemático. Porque a filosofia e a matemática são, e não é por acaso que o livro era física e matemática e por aí adiante. Ou seja, o pensamento lógico, e o Paulo Renato também é filósofo, e o Gonçalo Mendes Ribeiro também é filósofo, quer dizer, jurista e filósofo direto. Ou seja, estão a ver, a filosofia e a matemática são irmãs gêmeas, desde a antiguidade clássica. Quando se sai destas duas águas, deixa de ser lógico e racional, passa-se a ser o que os seus conhecem. Porque as sociais é para a ideia dos dias de hoje. Boa sorte. Boa sorte. Bom, continuando. Onde é que eu ia? A educação na área T. A educação na área T é política, como vos tinha dito. Platão e o Estado. República e Carta Sétima. Problema. A dialética nos diálogos menores. Intenção da teoria das ideias. O Protágoras, o homem, é amigo de todas as coisas que são, das coisas que não são. Pai da ideia sofística ou pai da ideia socrática, tom e conteúdo, o impangelma, essência da educação sofística, a arte política pode ser ensinada, a arte política pode ser ensinada, unidade e diversidade das virtudes, felicidade e infelicidade, arte da medida, valentia, falámos disto, saber, fundamento da padeia. E o Gorgias, o grande sofista, o educador como estadista, este senhor Agudo quer ser o educador estadista. Já tivemos um chamado Arnaldo Matos, o educador da classe operária. Eu tentei ser educador da classe operária, viu-se. O objetivo do Gorgias será a retórica uma técnica. Isto é que é técnica a sério, como dizia o Jaspers e o Heidegger. O homem é da técnica. Muito ao contrário do que agora se faz. Né? A retórica é mera rotina, essência e valor do poder. Filosofia do poder e filosofia da paideia. Estão a ver aqui o Sr. Nietzsche e o Sr. Adolfo. Vou virar ao contrário, a vontade do poder do Nietzsche, o triunfo da vontade do filme acerca de Nuremberg, que foi pouco antes dos Jogos Olímpicos de Berlim, em que o Sr. Adolfo teve que engolir a superioridade racial porque o Jesse Owens papou aquilo tudo. Estava lá que já almoçaste, tinha a mania coreana que era o superior, os alemães é que eram o superior, levaram uma tarefa e nem puxaram os olhinhos do Jesse Owens, que era negro. Pronto, isto era o triunfo da vontade alemã. O triunfo da vontade alemã ia acabando com o mundo todo. A vontade do poder do Nietzsche não tem nada a ver com isso. O Sr. Adolfo baseou-se em fragmentos do Nietzsche que a irmã dele, Elisabeth von Nietzsche, estava casada com um antissemita e fez ali as trocas e baldrocas. O Nietzsche nunca foi, nunca seria um nacional-socialista. O Nietzsche era um helenista, como é evidente. Mas pronto, as pessoas é que sabem de filosofia. É o que eu pergunto. E onde é que tiraram o curso? Um qualquer, não é preciso ser doutoramento. Tem alguma formação filosófica? Não, leiam uns livrinhos. Oh filho, vai para a escola, vai para a escola. Se queres falar de conteúdos académicos, é melhor teres um bocadinho mais que o 12º ano, filho. Não leves a mal. Não, fui para a escola, sim, está bem, o que é que estudei isto e aquilo, licenciei-me em Direito, mas sei muito de Filosofia. Não sabes. Não tens tanto filosófico. Sou advogado, mas leio muito de medicina, não és médico, filho. Para se perceber de filosofia, tem que se ter um grau académico em filosofia, tem que se ter treino filosófico, mesma coisa que o direito, mesma coisa. Agora, se os senhores querem ser médicos a ler livros de medicina, boa sorte. Boa sorte. Acham que é só ler os livros? Bem. Aliás, tinha um professor por acaso de psicanálise que me dizia isso. Pois é, psicanálise, alguns pensam que é só ler livros. Pois. O educador como estadista, e ficamos aqui. O Gorgias, o educador como estadista. Isto é a página 658 para a ideia. Vamos para a minha tese. Tínhamos há bocado ficado naquela frase que eu gosto muito do professor Batista Machado. E então, vamos continuar a ler a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, é a primeira versão, porque tínhamos falado do nosso contributo para a história do homem, né? O professor Batista Machado, e depois eu falei do vínculo moral e tal,
Estado de Direito Democrático, e depois tínhamos ficado na situação do professor Figueiredo Dias no que concerne à culpa do ideário liberal. Lembram-se disso? Bom, ficamos aí. Ou conseguiu o ideário liberal poder-se aceitar a dignidade pessoal como valor mais alto e o bem mais digno de proteção de toda a ordem jurídico-constitucional. O professor Figueiredo Dias estava sempre nisto. Cada vez que estávamos lá nas reuniões do CUP, professores de Direito e Processo Penal, Jorge Figueiredo Dias, com o nome dele, ele estava sempre a dizer dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, que é o fundamental no Código Penal e nas Constituições. A dignidade da pessoa humana. Os senhores não podem tratar as outras pessoas de forma indigna. Entendem? Ou seja, podem ter as discordâncias que tiverem do ponto de vista político, o homem pode irritar-vos e a mulher pode irritar-vos porque é o ego, ou porque é boa zona, porque é isto, ou porque é rico, ou porque é o xista, aquilo e aquilo outro. Agora, se trata uma pessoa de forma indigna, não é preciso ser crime, é só de forma indigna, já estão a ferir o bem jurídico fundamental dos dias de hoje, que é a dignidade da pessoa humana. Mas, Engenheiro Afonso, a gente não percebe nada disto, não é? Eles é que são os iluminados. Diz o professor Figueiredo Dias sobre o estado atual da no crime, segunda parte sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos de punibilidade em Revista Portuguesa de Ciência Criminal, fundada por ele, aliás, 1992, página 12. Compreensão capaz, como também aceitou a Anabela Rodrigues, a professora catedrática, a primeira professora catedrática de Direito Penal em Coimbra, acho que foi a primeira doutorada em Direito Penal em Coimbra, e discípula do professor Figueiredo Dias, como é evidente, e foi ministra da Administração Interna, foi a primeira diretora do SES, e é uma senhora de uma competência, mas ao que parece também quando foi ministra não prestava para nada, porque os eliminados é que sabem. Sim, senhor. Eu não tenho esta visão da política. A esquerda, os comunas, os socialistas, não, um partido político excelente teria a visão moral da paideia, mas teria valores humanistas de esquerda, nomeadamente em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós não podemos ser intolerantes com os intolerantes, senão somos iguaizinhos a eles. Essa é que é a questão. Mas eles é que têm os valores morais evoluídos a cometer crimes contra os outros e a ser indignos com os outros. O Gaddafi, o Saddam Hussein e os outros sabus todos, Bin Laden e companhia, viveram vidas indignas, mas deviam ter morrido de forma digna. Isto é para a ideia. Diz-me, mas o pessoal fala alto, mas depois é bruto, isto e aquilo. É evidente, eu não sou uma Teresa de Calcutá. Eu não sou suicida nem masoquista. Se me tentam assassinar, pois, isso é evidente. Os senhores nunca perceberam verdadeiramente a estação das coisas, não é? É evidente, não é? Chega a um ponto que o excesso de legítima defesa não é por acaso que tem por trás excesso. Há um excesso de legítima defesa porque os senhores estão em risco de vida, como é evidente, não é? Isso é outra conversa. Compreensão capaz, como também aceitou a Anabela Rodrigues, de superar as dificuldades resultantes do verdadeiro pecado original do direito penal de culpa, digo eu. Consistente no, qual é o verdadeiro pecado original do direito penal de culpa, e com isto concluo, consistente no assumir-se como tal, sem qualquer fundamento adicional, quando o Estado perde a legitimidade e para repor a justiça violada, e esta é exercida não em nome de Deus ou da razão, mas em nome do povo. A justiça é feita em nome do povo. Não é feita pelo povo, é feita em nome do povo. Por quem? Pelo Estado de Direito. Anabela Rodrigues, a terminação da medida da pena privativa de liberdade, os critérios da culpa e da prevenção, 1995, página 471. Mas pronto, Engenheiro Afonso, a gente é que está errado, é? Pronto, como tal, temos que aprender aqui com os iluminados e pronto. Enfim. Introdução à 4ª edição, Código de Processo Penal. Estamos a concluir a introdução à 4ª edição. Cresce o número de acórdãos retirados da base do ITIDS. Todos os acórdãos citados sem referência de fonte são retirados da base do ITIDS. Agradece as ofertas de livros, separadas de artigos e mesmo de teses académicas não publicadas. Sou professor Pinto Albuquerque, mas afinal os juristas, o senhor que sou doutor, que é juiz conselheiro, jubilado, o senhor lê teses académicas não publicadas. Eu pensava que isso não era feito.
A sério? Oh, sou o professor Pinto Albuquerque, tem que vir para as redes sociais para aprender, porque eu ouvi dizer que isso não era feito, que os académicos não podiam mostrar as teses académicas não publicadas aos colegas, mesmo que os conheçam lá dos grupos de professores de Direito de Processo Penal, Jorge de Figueiredo Dias, e dos Ministérios Públicos, e dos Serviços Secretos, de Tropas Especiais, e disto, aquilo e aquilo outro, mas o que no McDonald's, que supostamente se conheceram todos. Oh, sou o professor Pinto Albuquerque, então o senhor está aqui a dizer em público que vê teses académicas não publicadas. Está a dar a entender que os outros juízes conselheiros, que os procuradores e a Companhia Limitada também fazem o mesmo. Oh, seu professor Pinto Albuquerque, o que é que Vossa Excelência está para aqui a dizer? Não faça isso, que isso vai contra os pressupostos de verdade dogmática e axiomática das redes sociais, seu professor Pinto Albuquerque. Eugênio Afonso, é preciso ter muita paciência. Preciso ter muita paciência, não é? Mesmo teses académicas não publicadas que me permitiram atualizar as menções ao pensamento dos respectivos autores no comentário. Como sempre, agradeço os comentários e as sugestões que os leitores tiveram a gentileza de me enviar. A eles devo algumas das alterações que eu preciso no texto. O meu endereço de correio eletrónico. Pronto, ficamos por aqui. É tão bom ver-se a verdade de quem sabe pensar, a verdade de quem sabe viver, a verdade de quem gosta de fazer bem aos outros. Vejam bem, é essa a diferença que a paideia tem com os outros todos. Nós estamos aqui a fazer o bem e a tentar desenvolver a humanidade. Temos os nossos defeitos, temos, sim senhor. Podemos tê-los, podemos, como é evidente. Ficamos por aqui, caros amigos. Um abraço. E Engenheiro Afonso, amigo graúdo Miguel, estamos cá para a ideia sem cristandade. Para a ideia não é religiosa, para a ideia é jurídico-moral. Um abraço, muito obrigado.